O Lucas Ribeiro traz o noticiário esportivo para o Pulo do Gato. Bom dia, Lucas. Tem gente com cabeça inchada. Tem muito problema na estrada e hoje, fala logo. Se vocês ouvissem aqui os bastidores tem muita notícia importante do Pulo do Gato, não os bastidores do poder, os bastidores do Pulo do Gato aqui, olha. Tem gente com a cabeça inchada. Lucas, bom dia. Não trago boas novas para os torcedores alvinegros, viu, Silvânia? Muito bom dia a você, bom dia também ao Pedro Campos e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tanto Corinthians quanto Santos estrearam com o pé esquerdo nas competições sul-americanas. A gente começa pela Libertadores, falando sobre o 2-0 do Always Ready para cima do Corinthians na altitude de 3.600 metros da Bolívia. Quarta derrota do técnico português Vitor Pereira em 7 jogos. Começo bem ruim dele. O técnico tem outras 2 vitórias e 1 empate. O time começou com algumas mudanças, como a gente já tinha alertado. Adson e Jô entre os titulares, mas não adiantou muita coisa não. O treinador, inclusive, lamentou, dizendo que o que deixa ele desgostoso é a incapacidade do Corinthians reagir, e isso preocupa bastante. A estreia no Brasileirão é domingo às 4 horas da tarde, contra o Botafogo no Newton Santos. Mantendo o assunto na Libertadores, pra gente falar do Santos daqui a pouquinho, o Flamengo fora de casa bateu o Sporting Cristal lá no Peru por 2-0, não jogou bem, mas jogou pro gasto. Só que esse jogo ficou marcado pelo extracampo. A gente já avisou, já tinha falado ontem aqui na Rádio Bandeirantes que seria um dia bastante importante e bastante tenso, por causa dos protestos no Peru e pelo estado de emergência que tinha sido decretado pelo presidente do Peru. Mas a Conmebol suspendeu a partida às 7h20 da noite e logo na sequência o presidente peruano decidiu encerrar o toque de recolher na mesma hora. Aí a Conmebol voltou atrás, o Flamengo estava pensando em ir embora, estava já arrumando as malas para voltar para o Brasil, teve que jogar a partida meia hora depois. O jogo foi marcado para as 10 horas, quando seria jogado às 9h30 da noite. Em campo, Bruno Henrique e Mateuzinho fizeram os gols que garantiram a vitória do Flamengo na estreia. Já Atlético Paranaense e Caracas empataram por 0-0, empate muito fraquíssimo na Venezuela. Hoje tem Palmeiras em campo, o atual bicampeão da Libertadores estreia na Venezuela contra o Deportivo Táchira às 9 horas. Verdão que não perde há 15 jogos fora de casa na Libertadores. A última derrota, Silvânia, foi em 2019. De lá pra cá, são 10 vitórias e 5 empates, mas como o Palmeiras vem de uma decisão de Campeonato Paulista, Rony e Piquerez, que saíram machucados nesse jogo contra o São Paulo, devem ficar de fora, além do Marcos Rocha. Então, uma equipe alternativa deve entrar em campo com algumas peças de reposição entre os titulares. E hoje tem mais 3 brasileiros em campo pela Libertadores. O América Mineiro, que encara o Independiente Del Valle às 7 horas em Minas Gerais, o Bragantino, que tem pela frente o Nacional do Uruguai às 7 horas em Bragança Paulista, e o Galo Mineiro, o Atlético, que vai à Colômbia enfrentar o Tolima às 9 horas da noite. Isso pela Libertadores. Pela Sul-Americana, agora a gente fala do Santos. É muito assunto, foram muitos jogos ontem e hoje. Peixão que, olha, preocupa. E preocupa demais. De todos esses brasileiros, o Santos é o que mais preocupa, porque teve uma estreia muito fraca. Depois de 19 dias de trabalho, o Santos mostrou muito pouco, jogou para tentar empatar com o Banfield, um time bastante limitado, e acabou perdendo fora de casa, perdendo na Argentina por 1-0. Lembrando que só passa um por grupo na Copa Sul-Americana. E sábado o Peixão estreia contra o Fluminense no Maracanã às 4h30. O Atlético Goianiense venceu a LDU por 4-0, estreou com o pé direito, estreou muito bem na Sul-Americana. O Ceará venceu de virada o Independiente por 2-1, também estreou muito bem, e hoje tem Fluminense e Oriente Petroleiro, Internacional e 9 de outubro. Os destaques de Libertadores e Sul-Americana. Rapidamente, resultado só da Liga dos Campeões ontem. Champions League começou com 2 jogos ontem. As quartas de final começaram com Liverpool e Benfica. O Benfica perdeu em casa por 3-1. O Liverpool já encaminhando classificação para a semifinal. E no jogo de xadrez, de muita paciência entre Manchester City e Atlético de Madrid, vitória do City na Inglaterra por 1-0, gol marcado por Kevin De Bruyne. Hoje temos mais 2 partidas, as outras 2 das quartas de final. Chelsea e Real Madrid, Villarreal e Bayern de Munique, ambas as partidas às 4 horas da tarde. Encerrando só com o destaque do basquete, LeBron James, fora dos playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers, mesmo antes do fim da temporada, não conseguiu classificação até mesmo para os play-ins, ou seja, para aquele mata-mata antes de começar realmente a fase eliminatória da NBA, ou seja, a fase terrível pro King LeBron James. Daqui a pouco quero falar sobre basquete, sobre uma homenagem mais do que merecida ao Hélio Rubens ontem. Valeu, gente.
6 horas e 31 minutos.